Eu não vou debater com o professor Hugo Machado, porque, embora não pareça, eu tenho juízo. Não vou debater com o professor Hugo. Eu vou fazer algumas observações, inicialmente sobre a pessoa do Dr. Hugo Machado, e depois sobre essa palestra extraordinária que ele acaba de proferir. Eu conheço o professor Hugo Machado há muitos anos. Nem vou dizer há quantos, porque alguém vai dizer assim, engraçado, nem parece. Mas é muito tempo que eu conheço o professor Hugo Machado. E ele sempre foi assim, do jeito que é. Muito moderado ao expor seus pontos de vista, muito sereno ao rebater as objeções teóricas que se opõem às suas ideias, e sempre muito sereno mesmo, como acabamos de ver há pouco tempo. Ele sempre foi assim. Pois bem, mas há uma característica que é invariável nesses decênios que eu conheço do Dr. Hugo Machado. É a coerência, a constância e a invariabilidade de seu pensamento, de sua percepção das coisas e da sua docência. Ele é o mesmo, professor Hugo Machado, como doutrinador, como professor e como magistrado. Eu tive a grande ventura de poder acompanhá-lo e ser testemunha dessas atividades que ele exerceu em Fortaleza há bastante tempo. O professor Hugo Machado não reivindica para si mesmo o título de garantista nem de filósofo. Duas coisas que, na minha percepção, ele é. E, principalmente, ele é, em matéria de doutrina tributária, um militante anti-autoritário. Ele tem esse viés, ou essa característica, ou essa nota na sua conduta de jurista, de se posicionar sempre contra normas, contra atitudes, contra comportamentos opressores, irracionais, antilibertários ou anti-autoritários, numa palavra. Eu me lembro muito bem, faz muitos anos isso, ele era desembargador na 5ª Região, eu era juiz na Paraíba ou em Alagoas. E ele desenvolveu, então, uma novidade, que hoje é uma súmula vinculante do Supremo. É que a ação penal tributária não podia ser proposta antes do lançamento definitivo. Isso hoje é absolutamente pacífico. É até estranho que se diga isto, mas era algo novidadeiro, alguns anos atrás. E o Supremo não aceitava que se subordinasse, entre aspas, a iniciativa sancionadora penal tributária, se subordinasse ao lançamento. Hoje tem uma súmula vinculante dizendo que não, que é. Só se pode uma versão penal tributária depois do lançamento definitivo. Essa ideia, o doutor Hugo Machado não reivindica a paternidade, mas é dele. Essa ideia é dele. Eu, por testemunhar na 5ª Região, os embates que ele travava com o ministro José Delgado e com o saudoso Petrúcio Ferreira da Silva, sobre esse tema e sobre outros. Isso é uma coisa que deve ser registrada. Eu faço isso com muito agrado, porque eu sou beneficiário da proximidade, da amizade e da simpatia com que ele me trata. Tenho uma grande afinidade intelectual com o Dr. Hugo Machado. Sempre menciono nas sessões da primeira turma, né, Regina, e da primeira sessão, as lições que recebi do Dr. Hugo Machado. Outra criação do Dr. Hugo Machado, cuja paternidade ele também não reivindica, é que quando a jurisprudência vem adotando determinada orientação com relação às exigências de certo tributo, e há uma guinada na diretriz jurisprudencial, isso é como se instituísse um novo tributo. Essa é outra criação do Dr. Hugo Machado, que ele, por causa da genialidade dele, ele não se preocupa em perfilhar. Mas esses dois momentos, para mim, mostram a grande preocupação garantista do Dr. Hugo Machado. Porque a jurisprudência, que às vezes frequentemente maltrata o Código Tributário,
Eu até disse a ele ainda há pouco que o Código Tributário tem sobrevivido heroicamente a muitos ataques e a muitos maus-tratos. E é um dispositivo, é um conjunto de dispositivos, como disse aqui o professor Visgandra, que nunca teve nenhum dos seus artigos declarado inconstitucional. O que, de certo modo, no Brasil é meio milagroso. Né? Uma lei que tem 50 anos e está vigorando do jeito que foi elaborada pelos seus inspirados autores. Mas, como disse, tem sido interpretado de maneira, às vezes, contrária aos seus princípios, ou avessa às diretrizes dos seus criadores. O professor Hugo Machado, na minha visão, é um filósofo. Ele mencionou aqui o professor Carrió, Genaro Rubem Carrió, que é um mestre argentino, eu penso que já falecido. Acho que já falecido. Ele tem um livro importantíssimo chamado Direito e Linguagem, o professor Genaro Rubem Carrió, onde ele desenvolve, o professor Carrió, essas ideias que aqui o professor Hugo Machado sintetizou com muita felicidade. A linguagem, às vezes, é fonte de desentendimento, quando, na concepção originária, a linguagem devia ser o veículo da harmonia, da comunicação e da paz. Mas o professor Machado mencionou aqui como uma palavra mal interpretada, ou mal recebida, ou mal recepcionada, pode levar a verdadeiros desastres na aplicação das leis. Eu tenho o professor Hugo Machado, no nível intelectual e no nível de influência em matéria garantística tributária, no nível do professor Ferrajoli e do professor Zaffaroni, em matéria penal. Para mim, o pensamento desses três mestres, na minha visão, é equilibrado, nivelado e uniforme, na minha visão. O professor Hugo Machado tem também uma ideia muito singular sobre lei complementar, que aqui ele não desenvolveu. Poderia tê-lo feito, claro, certamente fará muitas oportunidades. Se Deus quiser, teremos a chance de ouvi-lo. Ele acha, e eu concordo inteiramente com ele, que quando a Constituição prevê a edição de uma lei complementar para certa matéria, aquela matéria só pode ser tratada por lei complementar. Mas quando a Constituição prevê, nos termos da lei, ou simplesmente não prevê nada com relação a uma eventual complementação, pode ser a lei complementar e pode ser a lei ordinária. Ora, se pode ser uma lei ordinária, quanto mais uma lei complementar. Principalmente em matéria tributária, onde as garantias do contribuinte devem ser as mais firmes, as mais sólidas. E a lei complementar, como todos nós sabemos, ela tem mais firmeza e mais solidez. Isso não quer dizer que a lei ordinária, a palavra ordinária, eu acho que foi colocada com o intuito de dizer o que ela era mesmo, sabe? Eu acho que a finalidade foi ser a lei ordinária, no sentido de não presta. Porque a lei ordinária também dá garantias ao contribuinte, claro que dá. Mas a lei complementar dá uma garantia mais solene, mais firme, mais sólida, como acabei de falar. Pois bem, essa teoria da lei complementar afronta a doutrina do professor Visgandra e afronta também a doutrina do professor Sotomayor Borges, grande mestre, grande filósofo e grande lógico. E também a doutrina do professor Lorival Villanova, Pernambuco, já desaparecido há muitos anos. Pois bem, eu não teria, professor Hugo Machado, assim, nenhuma indagação a lhe fazer, mas gostaria de ponderar o seguinte, mais tendo em conta a palestra do professor Ives Gandra, que nós assistimos ali, comentando de passagem algumas afirmações que ele fez. Por exemplo, aproveitar a ausência dele para dizer isso, né? Ele está aí não, né? Foi embora, não foi? Então, eu vou ser rápido aqui, antes que ele volte. Por exemplo, eu dizia ao professor Hugo Machado ainda há pouco, a compreensão do sistema de incentivos contra o qual o professor Ives Gandra demonstrou pouca permeabilidade, a meu sentir, essa compreensão só pode ser realizada, no caso do Nordeste, pelos nordestinos. Ninguém entende como se deve drenar
de uma região produtiva de riquezas para uma região improdutiva ou deficitária na produção de riquezas, valores financeiros líquidos. Isso provoca, naturalmente, uma reação de antipatia dos habitantes de São Paulo, como a professora Regina Helena Costa. Não é possível. Nós produzimos um excedente, isso vai para o Nordeste? O Nordeste, que é ruim, pobre, ingrato, não vai para lá? Então, há uma resistência natural a isso. E essa percepção do sistema tributário de incentivos, ou do sistema de incentivos, que foi desenvolvido de magistral pelo ministro professor Gugel Faria, na tese de mestrado dele, na Universidade de Pernambuco, é um primor de compreensão, porque ele é nordestino de corpo e alma. Pois bem, a mesma coisa com relação à Zona Franca de Manaus. Eu dizia para o doutor Machado, estamos discutindo na primeira turma a questão de crédito de PIS/COFINS em operações envolvendo a Zona Franca, cujo ingresso é não tributado, é desonerado, mas a saída é tributada. Qual é o intuito? Então não tem o crédito. É o impulso natural. E diz, não, então não tem o crédito. Entrou sem tributo, não tem crédito. Claro, mas a saída é tributada, não interessa. Por exemplo, faltaria uma perna, né, ou uma etapa do procedimento de creditamento ou de não cumulatividade. Pois bem, mas isso só é sensível de maneira integral por quem conhece realmente por dentro a aflição das empresas da região. Do ponto de vista absolutamente linear ou doutrinário, ou pela régua da eficiência empresarial, não era para ter mesmo, não. Mas tem. Esta é uma situação que o professor Hugo Machado também trata com muita propriedade. Outra questão que o doutor Hugo Machado tem abordado com muita frequência é da chamada guerra fiscal. Uma disputa entre estados, ou entre sistemas tributários dos estados-membros, pela atração de determinados ou qualificados investimentos. Eu até dizia para o professor Machado, eu penso que essa chamada guerra fiscal, isso é um nome impróprio, isso não tem guerra fiscal. O que há é uma tensão pela disputa de empreendimentos produtivos nos espaços de cada estado do Brasil. Eu tenho a impressão que isso é uma coisa mais ou menos íncita, ou mais ou menos própria da federação. Ele disse, eu também acho, eu acho que ele quis fazer uma cortesia comigo, gentileza, e disse, eu também acho. Tá. Mas, eu penso que a guerra fiscal é um nome perverso para identificar as reivindicações de investimento com recursos da sua própria economia dos estados mais pobres da federação, basicamente dos estados do Nordeste, que são os que eu, o professor Machado, o ministro Jorge Faria, o ministro Roque Fernandes, o professor Schubert Machado, são os que nós conhecemos com mais proximidade. Então, essa compreensão, para mim, foi desenvolvida por duas pessoas geniais do Nordeste, na minha percepção. Primeiramente, pelo professor Celso Furtado, já disse isso uma vez ao ministro Jorge Faria, que eu tive a ventura de assistir em algumas palestras e aulas que ele proferia no antigo CAEN, era curso de aperfeiçoamento de economistas do Nordeste, do Banco do Nordeste. O Celso Furtado fez vários seminários lá, várias palestras, nesse tempo conduzido pelo saudoso presidente Nilson Holanda, do Banco do Nordeste, um cearense famoso também, por sinal de Limoeiro do Norte, da minha terra. Então, eu conheci Celso Furtado. Para mim, é o grande estruturador do pensamento de combate às desigualdades regionais, que hoje está como projeto da Constituição, e que só pode ser implementado, a meu ver, no nível tributário, pela atuação obstinada dos magistrados. Penso eu. Pois bem, um é Celso Furtado, para mim, o outro é Hugo Machado. Os dois tiveram e têm uma influência muito grande na formação do pensamento dos juristas e dos economistas da região. E isto faz deles dois, o meu sentir, dois ícones do Nordeste e do Brasil. Aliás, o Ceará deu ao Brasil duas importantíssimas figuras do mundo jurídico, Hugo Machado e Paulo Bonavides. São dois paradigmas de juristas pensadores
de juristas que têm a preocupação com o equilíbrio das coisas, com o garantismo das relações litigiosas, principalmente. É claro que o garantismo não é apenas exercido na instância judicial, mas é nela, na instância judicial, que o garantismo se faz mais visível, mais poderoso, mais necessário e mais urgente. Esses autores que mencionei ainda há pouco, o professor Ferrajoli e o professor Zaffaroni, eles desenvolveram esses raciocínios garantistas basicamente para o direito penal. Mas o garantismo se espalhou, penso eu, do direito penal e do direito processual penal para todas as searas do direito, e não só para as searas sancionadoras. Para as sancionadoras, evidentemente, que se espalharam, mas para qualquer relação onde haja uma tensão de um lado a autoridade, do outro lado o indivíduo, de um lado o fisco, do outro lado o contribuinte, de um lado o poder punitivo da administração, do outro lado o servidor acossado por um processo disciplinar. Então, é nessas tensões, é nesses contextos que o pensamento garantista se expande, se alarga e faz a sua estreia, tocada, a meu sentido, será tributária, pelo que o professor Hugo Machado explana. Veja, olha, esse livro dele, Mandado de Segurança em Matéria Tributária, está na 4ª edição. Na nona edição. Eu não sei de quando é a primeira edição, Hugo. A primeira edição, 94. Portanto, 22 anos? É? Ou 12? 22, né? 22 anos. Olha, vocês podem ficar pasmos com outra coisa. Nesse tempo, um pouco antes do tempo da primeira edição deste livro, do Dr. Machado, se discutia se era cabível ou não, mandado de segurança em matéria tributária. Então, este livro, quando foi lançado, a primeira edição, foi um manifesto em favor dos direitos subjetivos do contribuinte, tuteláveis, portanto, na visão pioneira do Dr. Machado, pela via excepcional e heróica do mandado de segurança. Hoje em dia, é uma coisa tão trivial, comparando mal, é assim como se fosse feijão com arroz, um baião de dois, quando as vão até tributar. Mas não era 20 e tantos anos atrás. Era algo era espantoso. Por causa de quê? Por causa do poderio do fisco, por causa do rolo compressor que era e que é ainda a pretensão tributária, de arrecadar o máximo do menor tempo. Isso era e é a pretensão tributária. E o doutor Hugo Machado levantou, naquele tempo, mandado de segurança tributária, inclusive preventivo. Preventivo? Mas preventivo, o fisco não fez nada. Ora, não fez nada. O fisco é obrigado a fazer. Ele é obrigado a agir. Ele que leu agora, ele não explorou isso em toda a extensão, pela atividade administrativa plenamente vinculada. O fisco é obrigado a autuar, a inscrever e a executar. Portanto, o temor para a impetração preventiva decorre exatamente da presença imponente da função obrigatória dos agentes do fisco de causarem aquele tipo de exigência do contribuinte. Então, essas são as coisas que o doutor Hugo criou, os seus alunos desenvolveram, e os seus admiradores, como eu, procuram expandir, ampliar e divulgar, mas que ele próprio não reivindica a primazia de ter iniciado nada. Mas é um revolucionário da percepção garantista do direito tributário. Eu gostaria de ouvir o professor Hugo Machado falar, infelizmente não foi possível, eu ia perguntar, se tivesse falado sobre isso, sobre a guerra fiscal. A guerra fiscal é uma coisa que nos aflige muito e nos põe, os nordestinos, numa situação de inferioridade, a ponto de se tornar cada dia mais atual aquela composição de Lorinaldo Villanova, já que existe no Brasil esse conceito que o Nordeste é ruim, pobre, ingrato, já que existe separação de fato, é preciso torná-la de direito. Isso provoca o separatismo, que tem no Nordeste uma semente de 1824, de 1817, de 1824. Frei Caneca, Pessoanta,
Tristão Gonçalves, Barra de Alencar, Padre Mororó. É preciso acabar com isto mesmo. Embora, nessa eventual separação, a bandeira seria de renda cearense. E a asa branca era o hino nacional. Portanto, era uma coisa muito telúrica e muito agradável. Professor, o que eu queria dizer a propósito da sua explanação era isso. Eu não tenho perguntas a fazer e nem faria um debate. O que eu lamento é que o seu tempo tenha sido tão curto e que muitas ideias da sua cabeça privilegiada não tenha sido possível que as desenvolvesse de maneira mais larga. Mas os institutos garantísticos do Código Tributário só podem ser devidamente prestigiados e impulsionados pelos magistrados. Se os magistrados aderirem a uma postura puramente exegética, que consiste só em ler o que está escrito, então nós teremos um retardamento notável na implantação dessas garantias. E há um livro do professor Machado, chamado Direitos Fundamentais do Contribuinte. Não é isso, não? Direitos Fundamentais. Exatamente. Isso. Esse livro do professor Machado é um manual, a meu ver, de elaboração de sentença tributária. A meu ver. Eu sempre leio esse livro, consulto frequentemente, e frequentemente também transcrevo em minhas decisões e acórdãos trechos da sua lavra, e não coloco as aspinhas. Daí, o prestígio tem granjeado um certo prestígio por causa dessas coisas, que vou continuar a fazer. Bem, professor, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela exposição com que nos brindou e dizer que, para mim, o professor Hugo de Brito Machado é um mestre excelso, principalmente pelas suas discretas e eficientes e eficazes posturas antigarantísticas. Não faz nenhum alarde de que é um garantista, mas procede persistentemente de maneira a resguardar os direitos, as liberdades, as garantias e os patrimônios das pessoas. Esta é a observação. Mais um depoimento que eu queria dar a respeito do professor Machado, com quem tenho a honra de conviver há muitos anos, e sempre presenciando como ele desenvolve constantemente as suas ideias no mesmo rumo, com a mesma coerência e sempre aprofundando e verticalizando o seu pensamento. Ainda há pouco, eu estava com ele falando que o poder estatal tende sempre a se expandir, tende sempre a dominar, e quando se fala em poder estatal, estamos pensando no poder administrativo, no poder executivo. Realmente ele tende a se expandir. O professor Nelson Saldanha, desaparecido recentemente, nosso queridíssimo professor Nelson Saldanha, membro da Academia Pernambucana de Letras, desaparecido há pouco tempo, dizia: o poder estatal tende a absolutizar-se. Dizia isso. O professor Zaffaroni disse que dentro do Estado de Direito mora uma fera, que é o absolutismo, dentro do Estado de Direito, e que compete aos tratadistas de direito público manter essa fera na sua jaula. Mas qualquer descuido, a fera sai e neco. É assim. O professor Zaffaroni faz essa comparação. O Estado de Direito é uma grade de ferro para manter a fera dentro da sua jaula. Qualquer descuido, a fera sai. E o direito público diz que assim devem proceder os seus tratadistas, no sentido de manter essa fera lá, trancada, acorrentada e tal. Bom, professor Machado, eu, como ia dizendo ainda há pouco, eu sou muito agradecido pela palestra que Vossa Excelência nos fez e também sou agradecido por ter tido a oportunidade de fazer este depoimento sobre a seu respeito. Um depoimento autorizado. Eu não sou uma testemunha de ouvir dizer ou de ouvida vaga. Eu sou testemunha presencial e próxima
da sua atividade como doutrinador, como professor e como magistrado. Quem devia estar aqui era a magnífica reitora da Infam, a ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura. Eu estou aqui por uma circunstância absolutamente acidental, rigorosamente eventual, porque ela não pôde estar presente em virtude de um compromisso que não pôde desmarcar. Essa é a razão de eu estar aqui. Eu sou o auxiliar dela. Eu sou um chefe de gabinete dela, mais ou menos. Tá? Mas a reitora da Infam é a ministra Maria Tereza, que é uma professora de direito penal, que tem um pensamento bastante abrangente das garantias das pessoas, que é uma doutrinadora esmerada e exímia. Tem um livro famoso, que é a tese de doutorado dela, chama-se A Justa Causa na Ação Penal. A Justa Causa na Ação Penal é o trabalho doutrinário dela, de grande relevância para manter a fera do professor Zaffaroni, a fera dentro dessa jaula. A justa causa é o elemento, diz ela, o elemento axial da ação penal. Bem, professor, talvez eu tenha desapontado vosso ser, porque eu não fiz nenhuma pergunta. Mas eu não vou debater com você, que eu não sou maluco, né? E eu queria dizer isso, né? Essas coisas que eu falei aqui. E se quiser falar alguma coisa, me permitir, é autoritário. É autoritário. Ele pode não permitir. E você fala. Você vai permitir? Eu vou encerrar, se você quiser falar. É o que? Garantidor, direitos fundamentais, contraditório, não é isso? Ampla defesa. Ampla defesa. O doutor Hugo pediu a palavra claro. fora do protocolo, e é concedida. É lógico. Era isso, pessoal, que eu tinha a dizer. Se eu não fui suficientemente expressivo da admiração que ele tem, me perdoe. Da próxima vez seria mais completo. Aliás, em Florença, não tem lá uma placa no lugar onde ele habitou, tem escrito mais ou menos o seguinte, diz assim, nenhuma palavra será excessiva para a exaltação de Nicolau Maquiavel. Os florentinos acham isso dele. Não é assim a palavra, mas não é isso, né? Nada será demais o que se disser desse homem. Eu acho mais ou menos Hugo Machado, Celso Furtado, Nelson Saldanha. Nada será demais o que se disser. Muito obrigado, professor. Meu professor e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho, gostei muito de ouvi-lo. Realmente é assim. Agora, o que ocorre, meus amigos, é que muitas vezes nós não prestamos a nossa devida atenção para certos aspectos que são absolutamente fundamentais, são inevitáveis e que estão presentes a explicar muitas dessas questões que são colocadas. Quando eu fiz concurso para ser professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, não existia a cadeira de Direito Tributário na universidade, não existia. Existia Ciência das Finanças, que naturalmente é coisa diferente. E depois eu consegui que fosse criada a cadeira de Direito Financeiro, cujo programa eu elaborei, e foi Direito Tributário. Só tinha o primeiro capítulo, que era Direito Financeiro, o restante era todo Direito Tributário, que era o que eu queria realmente lecionar. Mas acontece que havia, na época, um professor de Direito Penal, foi meu professor de Direito Penal, por sinal, excelente professor de Direito Penal, que era desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, Antônio Banhos Neto. Desembargador Antônio Banhos Neto dizia para mim, naturalmente, em tom de brincadeira, mas ele queria fazer valer mesmo o que ele estava dizendo. Hugo, esse teu direito tributário, isso é lá direito, rapaz. Por quê, professor? Ora, como é que pode ser? Isso não é direito, não, rapaz. Ora, se é o poderoso, que é parte interessada, é quem faz a lei. É o poderoso, que é parte interessada, que aplica a lei.
E é o poderoso, que é parte interessada, que resolve eventuais conflitos que surjam na aplicação da lei. Que direito é esse? Esse poderoso manda em tudo? E isso é absolutamente verdadeiro. O direito, meus amigos, o direito como todo, não é nada mais, nada menos do que um sistema de limites. Limites a quê? Limites ao poder. Quanto mais poderoso, mais a pessoa odeia o direito. O Estado no sentido amplo, né? Estado, não poder público, é o maior titular de poder que existe na face da terra. Como é que o Estado vai gostar do direito tributário que existe para limitar o seu poder? Não pode gostar, tem que fazer assim mesmo, e por isso mesmo é que viola muita lei, é por isso mesmo que o Estado pratica violações da lei a toda hora. Por isso, porque é natural. Agora, por que que existe? Bom, existe, eu digo sempre assim, meus amigos, o direito tributário é algo em construção e é uma tentativa de fazer com que as relações entre o cidadão que paga o tributo e o poder público que arrecada, essas relações tenham certas limitações. Porque sabemos todos que antes de 1215, o rei chamava a tropa de choque dele e pegava lá um fazendeiro fulano lá que tem muito dinheiro, manda buscar tantos milhões de tal, não sei que moeda que era lá, diga ele que eu mandei dizer para ele me mandar tantos milhões. Se não mandasse, na semana seguinte estava esquartejado em praça pública. Não é negócio de botar na cadeia, não. Estaria esquartejado em praça pública. O poder de tributar é o mais absoluto de todos os poderes. Então, o direito tributário, como um sistema de limitações a esse poder, é algo em construção, é algo que está sendo construído. Tenta-se construir, mas é assim. Napoleão falou também da minha opinião sobre a ação penal e lançamento definitivo. Mas ele não explicou o porquê da opinião que eu sustento. Sustento cada vez com maior convicção. Por quê? Por que não é razoável admitir-se ação penal antes do lançamento definitivo, quero dizer, do julgamento administrativo final sobre o questionamento do tributo? Por quê? Meus amigos, o tributo não decorre de um entendimento do agente fiscal que fez o auto de infração, não. Aquele agente fiscal eventualmente pode estar errado. E como existe o procedimento administrativo fiscal no nosso sistema jurídico, a própria administração pública pode dizer que o agente fiscal errou e reconhecer que o contribuinte tem razão, não pode? Vocês imaginam a quantidade de ações penais que poderiam existir e a própria administração, alguns meses ou alguns anos depois, dizer, não, realmente esse cidadão não me deve nada não, porque o tributo foi exigido dele indevidamente, ele não me deve nada. Então isso seria um verdadeiro absurdo, admitir a ação penal. Já imaginaram os juízes de primeiro grau que tratam de matéria penal, geralmente não conhecem nada de direito tributário. Então chega uma ação penal, o juiz condena aquele cidadão a pena prisional de tantos anos de reclusão, o cidadão está preso lá de trás das grades, e aí sai uma decisão final do Conselho de Contribuintes dizendo, não, esse cidadão não deve nada, não. Ele não sonegou nada. Já imaginaram um absurdo? Então, o sistema jurídico tem que preservar
a coerência. A coerência é algo inerente a qualquer sistema. O direito só é um sistema de regras porque deve ser coerente. Então, se deve ser coerente, não se pode admitir um procedimento que leve para a cadeia alguém que, algum tempo depois, o próprio, supostamente, credor do tributo diga, não, esse cidadão não deixou de pagar nenhum tributo, não. E aí eu pulo para uma das últimas observações que o professor Napoleão fez, com relação ao mandado de segurança. Por que que eu sempre sustentei o cabimento do mandado de segurança em matéria tributária? Porque eu acho que os requisitos para que o mandado de segurança seja cabível são, primeiro, que se trate de um ato do poder público. E depois, que o questionamento da validade desse ato não envolva questão de prova, não envolva necessidade de prova. Ora, se um agente fiscal de tributos lança um tributo, ou faz um auto de infração, e sobe até o próprio Conselho de Contribuintes decide que o tributo é devido, e não há nenhuma questão de fato, a questão colocada é uma questão jurídica, é uma questão que se resolve com a interpretação da lei e não com o exame de provas. Ora, se é assim, por que não cabeu o mandado de segurança? Claro que cabe. O mandado de segurança é cabível porque a questão discutida é uma questão de direito, não envolve questão de fato. É só questão de direito. Não há necessidade de produção de prova. Falou também da questão da irretroatividade da jurisprudência, quer dizer, a jurisprudência vem firmada num determinado sentido e lá para as tantas muda o sentido dessa jurisprudência. A tese que eu defendo é da irretroatividade desse entendimento novo. Eu sei que existem bons argumentos no sentido contrário, mas eu sustento que deve ser garantida a irretroatividade da interpretação nova, porque a rigor o que se aplica não é a lei, é a interpretação da lei. O cidadão se comportou exatamente como os tribunais vêm entendendo que é correto. Ele se comportou rigorosamente de acordo com a jurisprudência. E aí a jurisprudência mudou, ele vai poder ser atacado quanto aos fatos do passado. Me parece uma coisa um pouco de serra acima, mas é isso aí. A questão da lei complementar, eu tenho realmente um livro, uma monografiazinha sobre a lei complementar tributária. Eu posso dizer que eu fiz esse livro em homenagem ao professor José Sotomayor Borges, porque era com ele que eu tinha a maior divergência em torno de conceitos de lei complementar. Eu disse até para os meus filhos, brincando, que queria estar na sala de estudo dele, quando ele recebeu o livro, que eu mandei para ele, quando eu recebi da editora, eu mandei para ele um exemplar. Eu digo, eu gostaria de estar na sala dele para ver a cara dele quando ele pegasse o livro, para ver, né? Porque ele certamente ia discordar. Mas, curioso, eu encontrei com ele 2 ou 3 vezes depois disso, e ele elogiou muito o livro, estava muito bom e tudo, não contestou nem nada. Outra observação do professor Napoleão foi com relação à questão da guerra fiscal. Ora, eu acho que a guerra fiscal, ou a chamada guerra fiscal, é absolutamente incabível, não se deve falar de guerra fiscal. Por quê? Porque a Constituição Federal, se vocês examinarem, a Constituição Federal tem pelo menos 4 dispositivos que preconizam expressa e claramente providências para a redução das desigualdades regionais. Então, isso que chamam de guerra fiscal são tentativas de alguns estados ditos mais pobres para reduzir essas desigualdades. Mas acontece que São Paulo manda no Brasil. O professor Ives pode ouvir, o professor... o professor Alcides defendia isso também,
né? E o professor Alcides ainda defendia que era cláusula pétrea, nem a própria Constituição podia mudar, não. Quer dizer, tem que ficar assim até o fim do mundo, com São Paulo mandando no Brasil, porque é o maior estado do mundo. Ora, é claro que São Paulo manda, porque São Paulo tem mais poder econômico e, consequentemente, político. Mas não se pode considerar que é inconstitucional uma lei que concede incentivo a um empresário para se instalar no Ceará, ou no Maranhão, ou lá no Rio Grande do Norte, né? Não é possível, não é razoável. A questão dos conceitos, eu ressalto mais uma vez a importância de se ter em mente os conceitos usados pelo legislador aí no sentido amplo, tributário. E eu cito um exemplo de questionamento relativamente recente, não sei se já há decisão judicial, mas questionamento relativamente recente, de importação. Ora, vejam, uma coisa que é indiscutível, e eu gosto muito quando converso com pessoas como vocês aqui, por exemplo, eu gosto muito de colher ideias que são colocadas como incontestáveis, que não são discutidas. Então, a Constituição Federal de 1988 faz a chamada atribuição de competências privativas. As competências tributárias no Brasil, em regra, são competências privativas. O imposto que compete à União não pode ser criado pelos estados nem pelos municípios. O imposto que pode ser criado pelo município não pode ser criado pela União, etc. Então, são competências privativas. E a importância dos conceitos nesse contexto. Eu conheço um caso em que a Secretaria da Receita Federal cobrava imposto de importação, tendo como base de cálculo o valor do produto, da mercadoria, inclusive valor no qual eram incluídas despesas realizadas no território nacional. Quer dizer, o navio encostava, a mercadoria desembarcada do navio, o transporte, depois que a mercadoria é desembarcada, o transporte daquele lugar onde a mercadoria saiu do navio até o armazém, para guardar lá enquanto desembaraçava, esse transporte era pago aqui, portanto, uma despesa realizada aqui, mas era colocado na base de cálculo do imposto de importação, era colocado como base de cálculo do imposto de importação. Ora, isso é um absurdo que pode ser contestado com o uso de conceitos. O que é importação? Eu até admito que você pode discutir aonde é que é a fronteira do território nacional, é no mar territorial, é no cais, mas ninguém em sã consciência dirá que uma mercadoria que já desceu do navio, está no solo brasileiro, para ficar no Brasil, foi trazida pelo navio, ninguém vai poder dizer que ela ainda não entrou no território nacional. E a importação é a entrada da mercadoria no território nacional. Se a mercadoria já entrou no território nacional, não é razoável admitir que despesas realizadas depois dessa entrada sejam incluídas na base de cálculo do imposto de importação, porque o imposto é sobre a importação, não é sobre algum fato posterior à importação, não. O imposto é sobre a importação. Mas aí vem a história de dizer que o rei mandava buscar o valor e quem não mandasse seria esquartejado. No Brasil não é, claro, não é mais assim, mas ainda não está muito diferente, não. Quer dizer, ou paga ou dá ou desce, ou paga ou então vai ter que enfrentar uma questão judicial, aí vai demorar não sei quanto tempo, e ainda pode ser que chegue no tribunal e o ministro seja mais tendente a decidir a favor da fazenda, por alguma razão,
e aí o contribuinte termina perdendo. Na verdade, o direito tributário é isso, pessoal, mas é por isso que é bom, é por isso que é interessante. Se fosse muito fácil, não tinha graça, porque todo mundo sabia.